Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 5. Desde domingo passado, nós temos meditado sobre esse tema do mundanismo. Vivemos no mundo. Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede de Deus. E hoje vamos continuar com esse tema geral e outro subtema. 1 João, capítulo 5, versos 1 a 5. A fé que vence o mundo. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura e deixem a Bíblia aberta. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos ler juntos o verso 4, juntos. Nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Mais uma vez, que foi colocado aí na projeção. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oremos, é verdade, Pai. Podemos vencer esse mundo, esse sistema contra o Senhor, esse sistema de rebeldia. Nós podemos vencer. Muito obrigado. Aplica a Tua palavra em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra mundo tem muitos significados, né? O cosmo, a criação de Deus, o mundo mau, o mundo rebelde contra Deus. Se a gente olhar para o mundo como criação, é como o nosso irmão Olassi estava falando hoje de manhã no louvor, que teve uma experiência essa semana. Cadê o Olassi? Está ali. Teve uma experiência essa semana. Foi em Areia? Foi? Não, né? Foi aqui. Que viu lá um matadouro e observou os órgãos ali dos animais. Que coisa triste por um lado, né? A morte de um animal, necessária, nós sabemos. Mas, por outro lado, gloriosa, os órgãos. Não sei se vocês já viram. Eu, quando era pequeno, às vezes eu via isso. Meu pai matava um bode ou alguém da família, eu ficava ali do lado, curioso, olhando cada detalhe dos órgãos, sistema digestivo, os rins, e eu, meu Deus, ficava assustado, mas maravilhado também com a criação de Deus. Ainda agora eu estava comendo uma goiaba antes de vir para a igreja. Pensa numa goiaba gostosa. Fazia uns 2 dias que eu estava de olho nela, assim, na cesta lá de frutas, aí hoje eu digo, vou comer. Estava no ponto, docinha, e eu comi, me lembrando da criação, que é Deus que nos dá esse prazer pela comida, por uma fruta, a gente gostar, a gente ser alimentado. É dom de Deus, né? A vida, a criação. Eu fiquei pensando que a gente só gosta de uma fruta porque Deus nos dá habilidade e capacidade. Me lembrei até dos urubus, que gostam de carniça. Como é que eles gostam? Mas é Deus que dá a capacidade, né? Eles comem ali com prazer, um mau cheiro, para eles deve ser um perfume. Então a criação é linda, Também conversando com Simone essa semana, a gente se maravilhava com as árvores. Cada árvore linda. E a gente pensava, se não fosse as árvores, a provisão de Deus, através das árvores, a gente nem sobreviveria nesse planeta. Tem o sol, tem a fotossíntese, cada detalhe, cada beleza das árvores, a diversidade, os frutos que nos alimentam. E sem falar nos animais, nos pardais,
O Pardal encontrou casa e tia hoje começou lendo esse salmo. Eu já me lembrei disso. Meu Deus, que coisa linda. Ontem na casa de Silvio teve o culto da UPH, a bandinha tocando e eu me lembrando disso. Tinha um pé de manga assim, em frente da casa de Silvio, né, Suzy? E eu cantando e olhando para as mangas, eu digo, glória a Deus. Glória a Deus, a criação. E a gente cantava, não há Deus maior, não há Deus melhor. Tudo criou, tudo ele fez para o seu louvor. E depois passaram uns passarinhos assim voando. E eu, meu Deus, que culto abençoado na casa de Suzy. Glorificando o Deus Criador. Por outro lado, tem o mundo mau, rebelde, consequência da queda. O mundo é mau, é assustador, né? Francisco aí sofreu esse assalto, sofreu um tiro, dá vontade de não sair nem de casa. Se não for pela fé, a gente não sai nem de casa, é terrível, mal, o diabo, as tentações que a gente sofre, as tribulações da vida. No entanto, esse texto, ele diz que é possível vencer as tentações, as lutas, o medo, as enfermidades. Apesar de tudo, é possível viver pela fé. É possível confiar no Senhor. A fé que vence o mundo mal. E também João vai apontar para aquele grande dia. Um dia nós haveremos de ser aquilo para o qual nós fomos criados. Capítulo 3. Um dia seremos glorificados. Estamos nesse processo. A vida sendo santificados, justificados, mas um dia seremos glorificados. Então nós não podemos desesperar nessa vida. Nós podemos viver bem, apesar desse mundo mal. Existe esse mundo mal. O mundo jaz no maligno, mas pela fé a gente sai de casa. Pela fé a gente vive. A gente crê. E quem é que faz isso? O incrédulo não tem essa consciência. Mas aquele que crê que o Filho de Deus é o Redentor, pela fé, esse vence o mundo. Esse vence o mundo. O tema que eu coloquei nessa pregação é capacitados a vencer o mundo, a vencer o maligno, nascidos do alto. Esses 5 versos e outros textos que eu vou citar, eles mostram que nós só vencemos esse mundo, nós só vencemos o maligno porque nós somos nascidos de Deus, nascidos lá do alto. Houve um milagre em nossa vida. Fomos regenerados por meio da fé, nós cremos em Cristo, e isso nos capacitou a vencer o maligno, a vencer o diabo. Nós somos nascidos do alto, é o termo que João usa. Nós vivemos aqui no mundo, mas nós somos nascidos do alto. Inclusive João fala no Evangelho, capítulo 3, que Jesus, como era a vida de Jesus em relação a esse mundo? Imagine o que é deixar a glória, o que é ter todo o poder e vir habitar entre nós no mundo mal. E ele suportava, perdoava, ele venceu. E lá João vai dizer no Evangelho que Jesus era do céu, ele vem do céu. E ele aqui viveu na terra. E nós somos da terra, ele era diferente de nós. Nós somos terrenos, arraigados a esse mundo. Por causa da queda, arraigados ao pecado. Jesus não, santo, divino. Por quê? Porque ele veio do céu. Mas ele veio nos salvar aqui nessa terra. É uma ação sobrenatural, nascidos do alto. Impossível vivenciar, senão pela fé no Filho de Deus. É impossível a nós isso. É possível pela fé e pela ação divina em nossas vidas. O mundo, todo um sistema contra Deus, rebelde, ingrato, cego espiritualmente. Essa é a nossa batalha nesse mundo. Pois é, quero citar mais uma ilustração aqui. Você imagina, eu estava me lembrando nesses dias também, até hoje de manhã, durante o louvor, eu imaginava um passarinho com medo de voar. Assim somos nós, às vezes, nesse mundo. Se não for pela fé, a gente fica dentro de casa.
Um passarinho, ele nasceu para voar, mas é como um passarinho preso dentro de uma gaiola. Mesmo que a porta esteja aberta, ele não quer sair. Às vezes somos nós, se não for a fé, se não for Cristo. Mas Cristo nos liberta, Ele nos dá asas, Ele nos dá fé. E eu me lembrei dessa ilustração aqui. Eu tenho uma ave lá em casa, que papai comprou há pouco tempo, um casalzinho de diamante, é uma ave linda. O macho tem umas 7 cores, assim, muito, muito lindo. Aí papai, eu falei com ele, ele comprou, trouxe o macho, a fêmea é mais escurinha, menos cores. Ela chegou tão assustada, tão triste a fêmea, as asinhas tremiam, mas não voava direito, tivemos que colocar numa gaiola pequena. Graças a Deus, acho que faz 1 mês ou 2 que eles estão lá em casa, as asas cresceram, nós colocamos no viveiro, e eles estão voando para todo lado. Que coisa linda, não é? Eles têm a fêmea criou asas, está forte, pode voar, ainda que seja dentro de um viveiro. É um casal que se reproduz e se adapta muito bem ao viveiro e é permitida a criação. Isso me faz lembrar, nós às vezes como pecadores estamos como uma ave que tem medo de voar, mas ele nasceu para voar. Da mesma forma, nós nascemos para viver, para vencer esse mundo, nascidos do alto. Não podemos nos amedrontar. Eu não sei se você é como eu, acho que não, mas eu sou assim, principalmente antes de Cristo, medo de viver. Se eu pudesse, eu não saía nem de casa. Medo de tanta coisa, medo de tanta coisa. Mas pela fé em Cristo, eu vou. Pela fé em Cristo eu ando. De fé em fé, de glória em glória. Não preciso viver assustado nesse mundo. Às vezes, nos dias difíceis, eu já cheguei até a pensar como Jó, ou como o profeta Jeremias. Era melhor que eu tivesse sido um aborto. Não sei se você já pensou assim. Eu já. Tem hora que eu dizia, Senhor, queria que o Senhor tivesse me criado. Não, para que o Senhor foi me criar? Que pensamento terrível, incrédulo, rebelde. Eu pensava mais ou menos assim, por que o Senhor foi me criar? Eu não queria ter sido criado para enfrentar esse mundo, para viver aqui, ainda vencer o pecado. Ai, que mundo mau, ainda vou morrer. Eu não queria morrer não, Senhor. Por quê? Porque nós nascemos para a vida eterna, nascemos para provar a glória de Deus, mas o pecado destruiu, gerou esse medo, gerou essa ansiedade. Mas Cristo veio nos resgatar, tirar de nós esse medo. Nós podemos viver sem esse medo, sem esse peso, pela fé no Filho de Deus. Vencemos o mundo, vencemos esse medo. E o nosso final é glorioso. Seremos um dia aquilo que Deus projetou para nós desde o início da criação. Nós vamos ser. Nós vamos ressuscitar, nós estaremos com o Pai para sempre, novo corpo, nova vida, não mais morte, não mais enfermidade, não mais luta. Esse é nosso final. Pela fé chegaremos lá, pela fé andamos. Não precisamos mais temer esse mundo, temer as consequências do pecado, temer as tentações, temer. A promessa é que nós, porque nascemos do alto, somos capacitados a vencer todos esses desafios da vida. Pois é, pela fé vivemos e vencemos, pela fé no Filho de Deus. Vamos dar uma olhada nesse texto. Verso 1, capítulo 5, verso 1. Primeiro ponto, nós somos capacitados a vencer o mundo. Diz o texto, todo aquele que crê que Jesus Cristo, ou melhor, crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então, essa é a primeira promessa aqui dessa parte que estamos lendo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Crê em Cristo, é a fé. É pela fé, não é a fé que nos salva, é por meio da fé.
crer em Cristo. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Nele habita toda a plenitude de Deus em Cristo. Nele estava a vida. Ele é o verbo da vida. Nele está a luz dos homens. Então, quando nós cremos nele, nós participamos dele, da vida dele, do Espírito dele, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós somos participantes. Nascemos de novo, uma nova natureza. A semente de Deus habita em nós, ainda que sejamos pecadores, mas é diferente. Vivemos nesse mundo, mas com os olhos no céu. Estamos indo para lá, novos céus e nova terra. Deus vai restaurar essa terra também. Novos céus e nova terra. Não é só o céu, é o céu e a terra renovada. Imagina, né, como será essa nova criação, se essa já é bonita. Imagina o novo céu e a nova terra, corpo redimido, a semente divina, não mais só terrenos, mas agora revestidos de imortalidade. Tudo isso por causa de Cristo Jesus. Quem crê em Jesus, que ele é o Filho de Deus, é nascido de Deus. O versículo continua: todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ele fala sobre nascido, né? Ele usa muito essa palavra. Nós somos nascidos de Deus. É uma condição permanente de viver num estado nascido do alto. A divina semente habita em nós. O crer sugere esta condição. Então, primeiro nós somos regenerados. A semente de Deus habita em nós. Aí depois nós cremos. Nós só cremos porque somos regenerados. O Espírito habita em nós, nos batiza. Aí a gente crê. A gente entende as coisas de Deus, a gente tem fé que Ele vai voltar, o Espírito habita em nós, isso é um milagre. Fruto da regeneração, depois vem a fé, aí a fé é o dom de Deus que brota no nosso coração. E é algo permanente. Quem nasceu de novo, quem nasceu do Espírito, jamais morrerá. Ainda que morra, viverá. Ressuscitará no último dia para a vida eterna. A nossa natureza é mudada. Não é crer, não é só uma condição intelectual, um pensamento sobre Jesus, sobre a Bíblia. Não, é uma experiência, é o poder do Espírito, é uma mudança dentro de nós, é uma mudança de natureza. Somos nascidos de Deus. É diferente. Hoje de manhã, na aula da EBD, eu falei sobre Pedro, chamado de Pedro, quando André, ali, através de João Batista, conhece o Messias, ele chama seu irmão Pedro, e Pedro crê. Deus mudou o nome de Pedro, será chamado Cefas. É uma mudança de nome, de identidade. Era só o começo ali. Pedro ia ser tão mudado, tão transformado, tão trabalhado por Deus, mas ali já era algo poderoso na vida de Pedro, a mudança, o chamado. Tu és Pedro, teu pai Jonas, como é que sabe, Senhor? Tu me conheces. Os outros discípulos também disseram, Natanael, como é que o Senhor conhece? Como é que o Senhor sabe da minha vida? Eu te vi, Natanael. Eles creem. Se creres, tu verás coisas maiores, Natanael. Tu verás a redenção, tu verás a crucificação, tu verás o evangelho, tu nascerás de novo, está tudo aqui. Tu provarás o que é viver nessa vida pela fé. Crê, Pedro, crê, Natanael. É o novo nascimento. Pelo menos ali o chamado. Não sei se Pedro se converteu naquela hora, mas ele começa ali o trabalhar de Deus na vida dele. Inclusive, em certo momento, Jesus diz a Pedro, quando te converteres, serás uma bênção para os irmãos. Serás uma bênção para a igreja, como ele foi, de fato. Então, a nossa natureza é mudada. Deus faz conosco. Deus faz com toda a igreja. O verso 4 vai dizer, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que prova esse poder de Deus na sua vida, esse chamado, poder do Espírito Santo, vence o mundo.
Todo que é nascido de Deus vence o mundo, esse mundo mau, esse mundo rebelde, o pecado, as tentações, as lutas dessa vida. No mesmo capítulo 5, versos 18 e 19, João vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha que promessa: quem nasce de Deus, o maligno não lhe toca. O mundo inteiro jaz no maligno. Ainda que aconteçam lutas na nossa vida, ainda que sejamos atingidos, sofridos, mas só pela permissão de Deus, o maligno não toca, principalmente na nossa alma, na nossa salvação. Podemos até morrer, mas o maligno não toca na nossa salvação. Nós estamos seguros, eternos. Mesmo a morte não impede o plano de Deus de glorificação, de vida eterna. Como dizia o pastor Russell Shedd, já falecido, um senhor, ele dizia: nós chegaremos no céu, na vida eterna, ainda que todo quebrado, ainda que manco, ainda que cego, ainda que sem braço. O maligno não toca, porque é o poder de Deus que nos guarda. Nesse mundo tereis aflições. A gente sofre mesmo, a gente dá topada, a gente se machuca. A gente não é anjo, não. Essa semana eu machuquei meu pé. Foi aqui na igreja, foi o berçário. Cadê Sara? Foi nas coisas do berçário, sabe? Mexendo lá num negócio não, que foi tirado, eu fui botar ali na frente. Quando eu fui mexer, depois de uns 3 dias levando chuva, o negócio caiu no meu pé. Eu digo: meu Deus, já estou com o pé direito machucado, agora o esquerdo também. Fui pegar umas cerâmicas, a cerâmica caiu em cima do mesmo pé. Eu digo: que moleza! O outro já estava machucado do treino. Eu digo: meu Deus do céu, esse mundo, a gente não é anjo não, a gente sofre assalto, a gente pode levar tiro. Francisco aí. Jesus não prometeu. Não, ninguém toca na nossa salvação, na nossa fé, na nossa maior riqueza. Ninguém toca. Mas a gente adoece, a gente vai morrer. A não ser que Jesus volte hoje. Nenhum de nós vai morrer, né? Provavelmente. Mas um dia a gente vai enfrentar o vale da sombra da morte. Mas a gente é capacitado, nascidos do alto, para enfrentar até a morte. Essa é a promessa de Deus. Capacitados. O maligno não lhe toca. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus é guardado, ainda que sofra, ainda que haja mártires. As portas do inferno não prevalecerão contra o plano de Deus, contra a igreja. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Sabemos, nós sabemos disso, como disse João. Sabemos, sim. Sabemos, pela fé nós sabemos e temos provado que é assim. Segundo lugar, verso 2, finalzinho do verso 1 também, nós devemos amar os irmãos. João vai falar o tempo todo, quem é nascido de Deus ama os irmãos. Ele vai dizer, se a gente vê alguém passando necessidade, um irmão, e a gente não ajuda, como? É como se nós fôssemos assassinos quando não amamos uns aos outros, quando não perdoamos. É um dos mandamentos. Somos um só corpo, devemos nos esforçar em manter nossa unidade. Diz o verso 2, amamos a Deus como o Pai e devemos amar os filhos de Deus. É dito aqui numa linguagem um pouco difícil, pelo menos para mim, quando no final do verso 1 diz, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Significa isso, em outras palavras. Amamos a Deus, devemos amar os filhos de Deus, aqueles que são nascidos de Deus como nós. Nós devemos amar os nascidos de Deus, aqueles que vivem a mesma fé. É um mandamento. Nós somos um em Cristo. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente brigue, mas está decretado, é uma obra de Cristo, Ele nos fez um.
cabe a nós se esforçar para que a gente cumpra esse mandamento, de ser um, de se amar, de se perdoar, de cuidar um dos outros. Ele já fez a parte dele, nós somos um só corpo. Cabe a nós nos esforçarmos, nos amarmos, perdoarmos, vivermos nessa intencionalidade de perdoar, de se diminuir diante do irmão, de procurar resolver as coisas da melhor forma, às vezes a pessoa fala uma coisa para você, mas eu já ia dizer, você finge que não entendeu, mas não vai fingir, né? Mas pelo menos você diminui, você perdoa, você não rebate, você ali pelo amor é amortecido aquela palavra e o corpo de Cristo vai bem. Se a gente for levar a sério tudo que a gente diz, a gente não sobrevive. Então a gente tem que ter amor, tem que ter tolerância, tem que pensar, porque é um mandamento. Amamos os irmãos, amados por Deus. Nós devemos amar os filhos de Deus. João 14, 21, o Evangelho diz: quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele, manifestarei para ele, em outra tradução. Então, se a gente diz que ama a Deus, devemos amar os nossos irmãos, que são filhos de Deus, nascidos do alto igual a nós. Quem guarda os mandamentos é a prova que ama a Deus. Não adianta só dizer, eu amo a Deus e não guardar seus mandamentos, está mostrando com a vida que não ama a Deus. Guarda os mandamentos e obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo Pai. E o Senhor se manifestará à sua igreja, seus filhos. Se revelará, se manifestará à sua igreja. Ele já se revelou. Como nós vimos hoje, ele é profeta. Jesus é profeta, né? Ele se revelou a nós. Profeta, rei e sacerdote. Terceiro lugar. Os mandamentos de Deus não são penosos. Vamos continuar a leitura a partir do verso 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Às vezes a gente vê alguns crentes reclamando, é tão difícil obedecer a Deus, é tão difícil ser crente. Não vou dizer que seja total erro, porque é difícil às vezes obedecer. No entanto, o apóstolo João aqui, ele diz que os mandamentos de Deus não são tão penosos assim, como às vezes a gente sente demais. A gente lamenta ter que obedecer os mandamentos de Deus como se fosse uma coisa ruim, é difícil demais. Aí João está dizendo que não é bem assim, porque como nós somos nascidos de Deus, nascidos do alto, nós recebemos o poder e a capacidade de obedecer com alegria. Porque agora é diferente. Algo muda dentro de nós, a disposição pela justiça, o querer o bem. A gente começa a querer obedecer, ter alegria nos mandamentos de Deus. Não é algo tão pesado. A gente sabe que é para nos proteger. A gente sabe que é a vontade do Pai. Então a gente vai se alegrando naquele mandamento que parece nos limitar, parece ser difícil. De fato, exige renúncia. Às vezes a gente obedece pela fé, com lágrimas nos olhos. Mas a gente vai provar da alegria, ainda que a gente chore. Ainda que doa, ainda que seja difícil, mas a gente vai entender que era para o nosso bem. O Espírito Santo nos capacita a obedecer. Nos capacita, como diz aqui, os mandamentos de Deus não são penosos. Os ímpios não têm essa capacidade. O ímpio não tem a capacidade de obedecer, não tem alegria na obediência. Quem era que tinha essa alegria? Era Cristo. Eu desci para fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus tinha essa plena obediência.
Mesmo indo para a cruz, ele sofreu, ele padeceu, ele orou, mas ele foi com alegria, ele obedeceu, ainda que suou sangue, quase sangue, né? De tanta agonia no Getsemane, mas ele sabia a alegria, ele sabia o final, então ele foi, por causa da alegria que ele estava proposto. Assim somos nós. Não é tão penoso obedecer a Deus. É difícil, mas provamos da alegria do Espírito. Em quarto e último lugar, versos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vencem o mundo. Essa é a promessa da palavra de Deus, não só nesse texto. Cristo venceu. Nós venceremos o mundo que se opõe a Deus. Cristo é vencedor e nele nós vencemos esse mundo mau, rebelde, idólatra. Vencemos as tentações, vencemos as provações. Somos capacitados a passar pelas lutas da vida, mas com uma perspectiva diferente, de nascidos de Deus, nascidos do alto. Nós entendemos as coisas agora de forma diferente. Tudo é para a glória de Deus. Tudo que passamos há um propósito, há um sentido. Deus está no controle, então tudo agora é diferente. Vencemos o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é importante a fé? É confiança. Confiança. Me lembrei agora da tia de Rúbia, Dona Osanira, né? Visitando ela essa semana, eu falei, Salmo 37, e é um chamado à confiança, dizendo, Dona Osanira, que a senhora continue crendo. Deus está com a senhora um dia creu, creia, confia, entrega, descansa no Senhor. Imagina uma pessoa escutar um salmo desse, num leito, como ela estava ali gemendo, né? Dona Zanira, eu achei tão bonito e ao mesmo tempo a gente riu. Dona Zanira, a senhora tem algum motivo de oração? Ela fez, não. É engraçado, né? Ela estava ali certamente consolada por Deus. Tem algum motivo de oração, Dona Zanira? Não. Está lembrada lá da igreja do Catoletô? Ela na hora, eu acho que ela entendeu. Ele cantou, tu és fiel, Senhor. Então, isso é o que mais importa, é a confiança em Deus, é não perder a fé até o último dia de vida. Essa é a nossa maior riqueza. Vence o mundo por meio da fé. Por meio da fé nós vencemos o maligno, vencemos o mundo, venceremos a morte. É o Espírito que nos capacita a vencer esse mundo, até a morte. Nós não precisamos temer tanto a morte. É como eu falei no início, eu temia tanto a morte que eu não queria nem ter nascido para não morrer. Meu Deus, eu vou ter que morrer, eu detesto morrer. Nunca morri não, mas eu detesto morrer. Mas pela fé, a gente não precisa temer. Cristo venceu a morte por meio da fé, Ele é vencedor. A gente não precisa temer tanto. Oh meu Deus, como a gente é humano. Mas podemos vencer, né? Dona Osanira ali, tem algum pedido de oração? Tem ou não? Como quem diz, está tudo bem, Deus está comigo. Não sei se ela pensou nisso, né? Mas quem dera a gente tem Deus está comigo, onde quer que esteja, mesmo no vale da sombra da morte. A fé, pela fé nós vencemos. O Filho de Deus venceu por nós. Aí ainda em João, 1 João, capítulo 2, versos 12 a 14, ou melhor, 12 a 15. João diz, filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai.
Acho que está repetindo, não, né? Tá, não. Pais, eu vos escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que neles há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Que bênção, né? Há algumas formas de entender esse texto. Alguns acham como se fosse pessoas maduras na igreja, recém-convertidos, filhinhos, pais, os crentes mais fortes, mas todos nós dependentes da mesma graça, do mesmo Cristo, da mesma fé. Por outro lado, há quem entenda que aqui são os leitores da carta de João e que filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados. Somos todos nós. Somos filhos de Deus, filhos queridos. Nossos pecados foram perdoados, por isso nós podemos vencer o mundo. Graças ao nome de Jesus, nossos pecados foram perdoados e nós podemos vencer o mundo. Então, é uma forma carinhosa para toda igreja, filhinhos, todos nós somos filhinhos. Amados, nós vencemos por causa de Jesus, não é por causa de nós mesmos, não. Quando ele diz pais, são aqueles que, por terem Cristo, levam o Evangelho a outros e muitos se convertem. Nós, um dia cremos e vamos pregar o Evangelho. Nós somos pais espirituais, evangelistas, missionários. Eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Que coisa, isso fortalece a nossa vida. Nós conhecemos esse Deus que é desde o princípio. Nós conhecemos Cristo, que estava desde o princípio com o Pai. Por isso vencemos o mundo. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Há alguns autores que dizem que aqui é uma identificação com Cristo, que era um jovem que venceu o deserto, venceu o diabo, nunca pecou. Em Cristo, que era um jovem que venceu esse mundo. Nós todos somos vencedores. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Vencemos por causa dele, aquele jovem, Jesus. Ele repete, verso 14, filhinho, eu vos escrevo porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno, venceram. Se a palavra de Deus permanecer em nós, nós venceremos o maligno. Não amem o mundo, nem o que neles há. E aqui eu finalizo pensando, né? Estava pensando nessas coisas de filhinhos, pais e nascidos de Deus. Eu fiquei pensando nas nossas crianças, na escola dominical, departamento infantil, no culto familiar. De manhã a gente falou, eu perguntei de manhã, quantos aqui se converteram no culto? Quantos aqui se converteram em casa, num culto familiar? Não perguntei, mas vou perguntar agora. Quantos se converteram pela internet, pela rádio? Eu não sei, mas eu acredito que muitos se convertem em casa. Muitos. Seja em casa, seja na igreja, seja no departamento infantil. O fato que eu fiquei pensando, né? Nossa oração, Senhor, salva nossas crianças, que eles sejam nascidos de Deus. Estou olhando ali para Juninho e Dani, né? Eles têm o discipulado, eu vi as fotos e os meninos dançando, coisa linda. Para que tudo isso? Para que eles nasçam do alto. Todo esforço de Juninho e Dani, pelos seus próprios filhos, pelos filhos nossos, é para que eles nasçam do alto e eles vençam o mundo. Todo esforço é para isso. As grávidas, né? Nós temos as grávidas, as novas grávidas, né, Dandinha? Milena está grávida, não vou resistir, vou ter que falar. Vou ter que resistir. Já é público, né? Por isso que eu estou falando. Fiquei feliz. Tiago e Milena vão ser papais.
Mateus e Rebeca, nasce essa semana, provavelmente. Então, qual é a nossa oração? Qual é a oração dos pais? Senhor, que nossos filhos nasçam do alto. É o que eu mais quero. Cada um de nós, para as nossas crianças, quando oramos, Senhor, que elas nasçam para Deus, que vivam assim, que vivam para a glória de Deus. Que sejam nascidas do alto, que creiam em Cristo, que não vivam para si mesmos. Por quê? Porque o mundo passa, a vida é breve. E ainda um dia nós seremos aquilo que Deus planejou para nós. Um dia seremos ali, amadurecidos, imagem e semelhança de Cristo. Então, as grávidas, da igreja, as que querem ser grávidas, os papais, desde já possam orar. Senhor, me dê filhos, me dá para a tua glória, que eles creiam em ti. Eu acho que foi Rúbia que disse isso, não foi? Na festa ali de Daniel, né? Quando estava comemorando a aprovação no Sisu, no Sisu. Então achei muito bonito. Guto testemunhando, Rúbia também, não é? Antes deles terem filhos, o desejo, Senhor, dá-nos filhos, mas que sejam para ti. Em outras palavras, que nasçam de novo. É a maior riqueza de um pai, de uma mãe, é ver um filho crente, crendo, nascido do alto. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oremos, irmãos. Senhor, isso é extraordinário. É o novo nascimento. Nós somos capacitados a vencer esse mundo. Apesar de no mundo termos aflições, mas temos bom ânimo. O Senhor está conosco, o Teu Espírito está conosco, o nosso futuro é glorioso. E a Tua palavra diz que quem tem essa esperança, nós temos, Senhor, purifica-se a si mesmo. Quem tem essa esperança, guarda a fé, vive na esperança da vinda de Cristo. Enche-nos, Senhor, da Tua palavra, enche-nos do Teu Espírito, de fé, para que pela fé possamos vencer o mundo que jaz no maligno. Mas nós somos vencedores em Ti. Em nome de Jesus, amém. Convido os presbíteros aqui presentes à mesa do Senhor, vamos participar da Santa Ceia.